gostaria de agradecer a presença de todos e todas que dispuseram de um tempinho de vocês para estar aqui hoje com a gente. Esse é o painel de encerramento da comemoração de 65 anos da Faculdade de Direito, que foi organizado pela nossa coordenação do curso e hoje foi organizado em conjunto com o Centro Acadêmico João Mendes Júnior. O tema de hoje é desafios no exercício da advocacia, e os professores que vão compor a mesa, e eu vou pedir para subir aqui já, por gentileza, é a professora Michele Assato, a professora Ana Cláudia Torezan, a professora Patrícia Vanzolini, o professor Edson Knippel e o professor Carlos Zimmermann. Gente, boa noite. A professora Patrícia vai começar. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui para falar de um assunto que eu sou especialmente apaixonada, que é a minha profissão de advogada. Eu cumprimento a todos aqui na mesa, cumprimento ao Centro Acadêmico que me fez esse convite, agradeço e queria já de pronto deixar uma nota de alegria por participar de uma conferência, de uma palestra em que malgrado a qualidade excepcional e a minha felicidade de compartilhar a mesa com os meus amigos professores, nós temos mais mulheres do que homens, né? Quem participa de muitos congressos sabe que isso não acontece nunca, né? É muito comum que eu seja muitas vezes a única mulher. Eu faço uma cruzada, uma campanha mesmo por representatividade na vida acadêmica e acho que, então, os organizadores foram muito felizes e estão de parabéns. Nós queremos promover cada vez mais esse espaço de igualdade. Eu vou falar da minha profissão, acho que eu sou a única criminalista aqui, eu sou a única criminalista? Ah, sim, verdade, né? Mas a profissão do direito criminal, da advocacia criminal, é uma profissão que muitas vezes é tida como pouco boa para as mulheres, né? Uma profissão masculina, eu diria. Eu recentemente recebi uma aluna que dizia justamente isso, né? Ah, eu sempre gostei de direito penal, mas eu sou mulher, e eu tenho muitas pessoas me desestimulando, dizendo que não é para mulheres, que as mulheres devem ficar com outros ramos do direito, menos perigosos, menos belicosos, né, mais família, né, literalmente falando, assim, mais tranquilos. E ela me perguntou o que eu achava disso, se o direito penal, se a advocacia criminal é para mulheres. E eu disse para ela algo que eu ouvi da professora Lia Feoberg há 15 anos atrás, quando eu estava começando. Eu convidei a professora Lia para um curso de prática, e ela abria esse curso de prática, e eu fiz essa pergunta para a professora Lia. Falei, professora, como é que é ser mulher na advocacia criminal? E a professora Lia me deu uma resposta que eu guardo no coração até hoje. Ela disse, nunca me atrapalhou, né? Pelo contrário, sempre me ajudou, porque acho que as mulheres, às vezes, têm um tipo de trato, uma inteligência emocional, um tipo de jeito de lidar com algumas situações tensas que, às vezes, o homem não resolvia, e eu ia ali na delegacia, seja no presídio, né, seja no fórum, num júri, e conseguia ali obter todo o sucesso, todo o êxito, né? Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas alunas e para os meus alunos, mas essa especialmente para as minhas alunas, é: meninas, venham para o crime, se esse é o desejo de vocês. Não é uma profissão só para homens, aliás, eu não acho que haja nenhuma profissão que seja só para homens, mas essa certamente não é, e nós, como mulheres, vamos encarar dificuldades em qualquer coisa que escolhermos, inclusive a docência, né? A docência, que ainda é um meio bem masculino, e nós, como professoras mulheres, sabemos que quando chegamos a uma sala de aula, temos que provar um grau de competência,
um grau de impecabilidade, porque nada quanto a nós é relevado. Né? Nós somos medidas com uma régua minuciosa, então nós não podemos ser menos do que perfeitas, né? Sob pena de sermos acusadas ou de sermos generais demais, ou de sermos moles demais, mas aparentemente tudo é visto em nós através dessa perspectiva de gênero. Nós somos muito julgadas, né, através dessa perspectiva. Então, essas dificuldades nós encontraremos como mulheres, mas em todas as profissões. A advocacia criminal não é diferente delas, de todas as outras. A advocacia criminal, além de ser considerada uma profissão talvez mais dura, mais masculina, mais perigosa, ela é cercada de muitos mitos, eu acho, e de muito preconceito, né? Muitas lendas e muito preconceito. Então, perguntas que eu ouço diariamente dos meus alunos, que foram meus alunos, e que aqui eu quero transmitir a todos, aqueles que não foram meus alunos aqui no Mackenzie, mas são, em primeiro lugar, se você não tem medo, né? Se eu não tenho medo, porque parece uma coisa assim, tão agressiva, próxima da violência, etc. A outra pergunta que eu respondo é se eu não tenho culpa, se eu não tenho crises de consciência, como é que eu faço, né, para lidar com a situação de estar defendendo um criminoso, de estar defendendo alguém que talvez violento, talvez repulsivo, talvez para quem a sociedade vire as costas, né? Como é que eu lido, como é que eu durmo à noite? Então, se eu tenho medo, se eu tenho culpa. E eu, recentemente, recebi uma pergunta da minha filha, que tem 12 anos, e ela está muito ligada na história da pedofilia, acho que porque o colégio, né, está instruindo, falando bastante. Então, ela me perguntou: mãe, ela sabe que eu sou advogada criminalista, desde que ela é pequena, eu falo para ela, conto para ela, com toda a paixão que eu tenho pela advocacia criminal. Nós sempre gostamos eu sempre brinquei com ela de júri, era a nossa brincadeira predileta, era a brincadeira de júri, em que a gente montava ali com as polis, quem era o réu, quem eram as testemunhas, quem era o promotor. Promotor, geralmente, era sempre assim, a Úrsula, sabe, da Pequena Sereia, era sempre, obviamente, uma vilã, né? E a advogada era sempre assim, a fada madrinha, uma princesa. Eu acho que eu estava um pouco tendenciosa, eu não sei se isso influenciou, mas ela adorava brincar comigo de júri, mas ela começou a ficar ligada nessas coisas e me perguntou essa semana: mãe, você já defendeu um pedófilo? E eu fiquei ali falando: olha, mas as pessoas têm direito à defesa. E ela me botou na parede e falou: mas você já defendeu um pedófilo? E eu falei: sim, eu já defendi uma pessoa acusada de pedofilia. Mas e como é que você fez isso? Como é que você foi capaz de fazer isso? Né? Ele fez uma coisa muito má com uma criança. Como é que você foi capaz de fazer isso? Então, eu imagino que essa indagação que a Sofia tenha, muita gente tem também. E essa indagação é um pouco reforçada pelo momento político que a gente está passando e pela mídia, e como a mídia nos enxerga. Né? Como se nós fôssemos nós criminalistas, fôssemos um empecilho para a justiça, como se nós fôssemos um obstáculo. O mundo estaria muito melhor sem esses advogados criminalistas atrapalhando os juízes e promotores que querem fazer justiça. Então, nós somos uma pedra no caminho, nós somos uns espertalhões que queremos proteger os criminosos e garantir impunidade. Né? Muita gente nos vê assim. Então, a minha missão aqui nessa pequena e breve fala é contar um pouquinho da minha vivência como advogada criminalista e resolver alguns dessas dúvidas. A primeira dúvida é sobre o medo. E eu posso te dizer que eu, na minha profissão de advogada criminalista, eu nunca tive medo. Nunca tive medo, de verdade. Já tive medo de sair aqui do Mackenzie 11 horas da noite. Às vezes eu tenho medo. Não sei se vocês têm medo, né, de sair pela rua aqui. Eu, às vezes, tenho. Na minha advocacia, eu nunca tive medo, nunca tive ameaça de cliente, nunca tive uma situação de saia justa, nunca tive medo. O que eu acho que você precisa ter em mente, se você quer entrar para a advocacia criminal, eu não tive medo, mas eu já tive muita angústia, eu já tive muita insônia, eu já tive muita agonia no coração. Porque o que a gente faz na advocacia criminal é entrar em contato com um mundo que não é exatamente o nosso. Então, você precisa realmente ter um amor por isso. Eu brinco com os meus colegas e com os meus alunos, mas é uma brincadeira 100% verdadeira, que eu adoro o crime em todas as suas faces, menos aquela de cometer, mas em todas as suas faces. Eu adoro o crime, eu adoro corpo de delito, eu adoro IML, eu gosto de delegacia, eu gosto de
eu gosto de presídio. Eu me apaixonei a primeira vez que eu fui num presídio, coisa louca, né? Porque um presídio é um lugar horrível, gente. Eu não recomendo ninguém ir num presídio para passar, assim, digamos, lá por dentro, né? Isso não. Mas ir no presídio me colocou em contato com uma coisa viva, uma coisa humana, e me tirou da minha realidade, aqui da minha bolinha de Higienópolis, Vila Madalena, onde eu moro, né? Me fez ver uma outra realidade, me fez ver o que é a realidade, como o ser humano é adaptável, o que é a realidade de uma pessoa que sabe que vai ficar 10 anos na prisão, como é que ela constrói a vida dela numa cela, como é que ela consegue viver com o mínimo de dignidade lá. Então, eu, pessoalmente, não trocaria essa minha vida louca por nada, por nenhum ar-condicionado ou carpete. Tenho ar-condicionado e carpete lá no meu escritório, mas eu não trocaria essa experiência humana de ver como é esse outro lado. O que é uma pessoa que errou, o que é uma pessoa que matou, o que passou na cabeça dela. Eu consigo me pôr no lugar dela? Eu mataria também? Eu faria? Eu roubaria se eu estivesse passando fome, se eu tivesse um filho chorando dentro de casa? O que eu faria numa situação como essa? Então, a advocacia criminal, eu acho que ela, em primeiro lugar, nos tira aqui do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, e abre a nossa mente, abre o nosso coração para as fraquezas humanas, para os erros, para quem falha, para quem é acusado injustamente, para quem está oprimido. Para mim, isso é muito engrandecedor. Então, eu nunca tive medo, mas é preciso que você goste disso, porque se você não gostar disso, é um verdadeiro inferno, é muito forte, né? É muito intenso. Então, hoje mesmo eu tive uma ex-orientanda porque ela desistiu de mim, puxa vida, pediu divórcio, mas ela é uma ex-orientanda, eu nem sei se ela foi para a Ana, ela foi para, não, acho que ela foi para alguém de constitucional, mas ela estava começando uma orientação comigo em feminicídio, que é um tema que eu adoro, e ela desistiu de mim, me pediu divórcio hoje, e foi fazer algo em constitucional, e falou, não aguentei, professora, não aguentei, comecei a ler, comecei a ter crise de choro, eu não aguentei. Então, é preciso ter isso dentro de si, de alguma forma, né? Medo, nunca tive. Culpa. Bem, a profissão do advogado criminalista tem uma peculiaridade. Essa peculiaridade é que eu não sou obrigada a defender ninguém. Então, quando um caso me faz realmente mal, quando é algo, me fizeram recentemente essa pergunta, você como mulher, como defenderia um caso de feminicídio? Né? E eu disse para a pessoa no Instagram, olha, nunca me apareceu, nunca calhou de me aparecer, mas eu possivelmente não conseguiria defender. Porque se eu sinto que eu não consigo defender com toda a paixão, com todo o coração, eu simplesmente passo para um colega. Então, a primeira pergunta, a primeira observação que eu faço para aqueles que pensam em ser advogados criminalistas, mas têm medo. Ah, mas como é que eu vou defender um estuprador? Ah, mas como é que eu vou defender um pedófilo? Ah, mas como é que eu vou defender? Não defenda. Você não é obrigado. Né? E eu posso te dizer que mesmo recusando um monte de casos, não me falta trabalho no escritório. Eu não tive nenhum caso que eu perdi o sono por uma crise de consciência. Todas as pessoas que eu defendo, eu me sinto bem e defendo com toda a minha energia, com toda a minha paixão, com todo o meu empenho. Eu não meço esforços mesmo. E se eu sinto que eu não vou poder fazer isso pela pessoa, eu prefiro passar para um colega. Então, a primeira coisa que eu digo para aqueles que me perguntam isso, como você defenderia, eu digo, tem certas coisas que eu não defendo. Agora, não é que tem certas coisas, tem certas situações. Minha filha me perguntou se eu já defendi um pedófilo. Eu defendi um rapaz que veio para mim com um mandado de prisão preventiva já pedido, e ele ia se entregar. Ele estava sendo acusado de abusar da filha dele de 5 anos de idade. Quando eu ouvi isso pelo telefone, a minha primeira reação foi a mesma que da maioria. Falando, nojento, não quero nem ver tua cara. Mas a idade e a maturidade me ensinou a ouvir antes de julgar. Então eu falei, vá ao escritório, vamos conversar. E ele foi me contando a história e eu entendi que era uma tremenda denunciação caluniosa, que era uma tremenda de uma armação, que era um caso claro de alienação parental, de implantação de falsa memória na criança. Era uma história que não fechava, não batia pelas datas, pela forma, pela configuração. E o que eu fiz foi falar, você não vai se entregar, porque se você se entregar, você vai sofrer um dano irreparável, eu não vou conseguir te ressarcir do dano que você vai sofrer, e nós vamos entrar com habeas corpus, e vamos, em primeiro lugar, conseguir a tua revogação da prisão, e depois nós vamos te defender no processo. E, de fato, defendemos. Defendemos no processo, quebramos a prisão, defendemos no processo, e o curioso é que o próprio promotor que tinha denunciado
O próprio promotor que tinha pedido a preventiva e que não, né, que eu tinha conseguido quebrar, foi o promotor que no final do processo pediu ele mesmo a absolvição. Porque nós fizemos uma prova tão clara e tão cabal da mentira que o próprio promotor, aliás, num ato de humildade, digno de nota, pediu absolvição. Mas imagina se não tem um advogado aguerrido. Imagina se não tem, né, modéstia à parte, imagina se não tem eu, ou qualquer advogado aguerrido ali, né, em nome dessa pessoa. Imagina se o caso entra ali na vala comum do sistema de justiça, né, essa pessoa estava presa por abuso sexual da filha e poderia, inclusive, ser condenado no final. E mesmo que não fosse condenado, ia ter passado um pesadelo irreparável. Então, quando eu pego um caso, eu penso nele em 3 perspectivas e não tenho nenhuma culpa, nenhum problema de consciência. Por que que eu sou importante para aquela pessoa, naquele processo? A primeira razão é que eu sou importante para defender os inocentes. E tem inocente sendo acusado. Isso é fato. E eu brinco com os meus amigos promotores, faço uma brincadeira, mas na qual eu acredito também seriamente. Eu acho que deve ser uma delícia prender um culpado. Deve ser realmente assim, né, um regozijo, uma consagração. Mas eu duvido que seja tão bom quanto libertar um inocente. Quando alguém que não fez e que estava com a ameaça de ficar anos na prisão, estava com a sua família destruída, quando você... Eu acho que a única coisa talvez comparável é um médico, né, que faz um transplante, que restitui, porque você está restituindo a coisa mais importante da vida dela. Então, é emocionante. Eu, às vezes, saio e tenho que ir para o banheiro lá do TJ, né, enxugar ali as lágrimas, porque me vêm lágrimas aos olhos quando muitas vezes isso acontece, numa sustentação oral no TJ, você consegue um HC, a emoção que dá é forte, porque você sabe que o que você fez realmente salvou a vida literalmente da pessoa. Então, primeiro, eu acho que os advogados criminalistas são importantes para defender os inocentes. A segunda razão, então você só defende inocente? Puxa vida, Patrícia, que hipócrita você é. Não, eu não defendo só inocente. Mas os advogados criminalistas também são importantes para que os culpados tenham uma pena justa. Eu já defendi. Então, vamos lá, o que eu não defendo? Eu não defendo estupro e pedofilia, mas já defendi um pedófilo, quando eu achei que era mentira. Eu não defendo tráfico, mas já defendi um rapaz acusado de tráfico, porque a minha convicção é que ele era usuário e não traficante. E, no entanto, pelo lugar que ele foi preso e pela cor dele, ele foi enquadrado no tráfico. Ele estava com a droga? Trava. Mas ele era traficante? Absolutamente não. Então, muitas vezes o advogado criminalista, ele é muito importante para que a pessoa tenha a pena proporcional ao que ela fez. Não tenha uma pena excessiva, não seja massacrada pela sociedade, não seja, enfim, vítima de um linchamento, né? Tem uma pena proporcional, pague pelo que fez. E o advogado criminalista, ele é fundamental para isso. A terceira razão pela qual eu acho que o advogado criminalista é muito importante na sociedade é justamente por uma razão que a sociedade não percebe em absoluto. A sociedade nos vê como estorvos à justiça e à punição. Mas nós não somos um estorvo à justiça e à punição. Nós somos defensores, antes de tudo, da lei e da legalidade. Antes, e eu sempre insisto isso com meus alunos, meus estagiários, antes de defender o cliente, você defende você mesmo, suas prerrogativas profissionais e o exercício da sua profissão que prima pelo Estado democrático de direito. Então, quando você vai numa delegacia e um delegado não te deixa ver o inquérito, você tem que lutar para ver o inquérito, antes de tudo, porque está na lei que você pode ver o inquérito, que o inquérito, nós, no Estatuto da OAB, podemos consultar autos de inquérito em qualquer repartição, mesmo sem procuração. Temos que saber os nossos direitos e um advogado livre garante o Estado democrático de direito. Então, nós não somos um estorvo da justiça, pelo contrário, nós somos o que abrilhanta a condenação do promotor. E foi isso que eu expliquei para a Sofia. Falei, Sofia, mesmo quando a pessoa é culpada, ela tem que ter a melhor defesa possível, porque isso dá credibilidade à condenação. Imagina se não houvesse o advogado de defesa, só houvesse o juiz e o promotor. Você sempre ia ter uma dúvida ou um fantasma pairando sobre a legitimidade daquela condenação. Será que era mesmo? Mas quando você dá a essa pessoa o melhor advogado, e mesmo o melhor advogado não consegue defendê-la,
Isso faz brilhar a condenação do promotor e a legitima. Nossa, então Cabra, mesmo com toda a lealdade processual, mesmo com todas as oportunidades de defesa, ele foi considerado culpado. O promotor conseguiu vencer o advogado e conseguiu provar a culpa. E apenas esse duelo que faz com que a justiça seja justa. Então, mesmo o mais culpado, mesmo o mais atroz, mesmo o pior dos seres humanos, ele tem direito à defesa não apenas também, mas não somente como um direito individual fundamental dele, mas como um direito da sociedade, de saber que aquela condenação é justa e foi fruto de um duelo de fair play, justo, em que nenhuma das partes agiu com deslealdade, ambas lutaram, ambas duelaram e venceu o melhor. Venceu, nesse caso, a tese da acusação. Se não fôssemos nós, as conquistas do Ministério Público não teriam nenhum valor. Né? Se você não tem, é a mesma coisa, né? Quando o Brasil ganha aí de um timeco porcaria, a gente fala, mas isso não quer dizer que o Brasil é bom. Agora, quando o Brasil entra, né, num confronto de futebol com um time de primeira linha, você fala, aí sim, aí eu estou dando crédito a essa vitória. Senão a vitória não tem crédito, não tem credibilidade. Então, gente, a advocacia criminal, né, isso que eu gostaria simplesmente de transmitir, eu acho que é uma profissão apaixonante, digna, ética, bela, não acho que ela é mais perigosa do que simplesmente viver, que já é um perigo, extremamente necessária, perfeita para mulheres, homens, e, enfim, para qualquer pessoa, e que é fundamental, sobretudo, num Estado cada vez mais punitivista, cada vez de justiça mais seletiva, cada vez mais injusto, em que o direito, via de regra, é usado para aprofundar diferenças sociais e não para minimizá-las. E o advogado criminalista é a pessoa que vai ser, eu acho, o guardião, a última fronteira, a última barreira contra a barbárie e a arbitrariedade. O direito penal não serve para punir ninguém. Toda sociedade primitiva pune. O direito penal serve para punir com justiça. E punir com justiça, aqui sem querer, né? Mas tem que ter os dois lados, tem que ter esse confronto, tem que ter o advogado criminalista bem preparado, bem estudado, aguerrido, combativo do outro lado. Só assim a própria condenação pode ser justa. Eu queria terminar com uma imagem, que eu acho que é uma imagem assim que para mim faz muito sentido. Eu escrevi a minha tese de doutorado sobre o direito penal e a vingança, falando muito sobre povos primitivos e sobre como foi evoluindo mesmo da vingança privada até a vingança pública. E tem uma imagem bíblica que todos conhecem, que é a imagem do advogado por excelência, né? É a imagem de uma mulher que estava sendo apedrejada, porque ela havia traído o marido. E naquela época, de acordo com aquela lei, trair o marido era punido com a pena de morte, por apedrejamento. E ela iria ser apedrejada. E quando a primeira pessoa da multidão estava prestes a apedrejá-la, então o advogado dela interveio e falou, quem de vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele foi o advogado dela. Ele se colocou como um escudo contra a ira do povo, contra a irracionalidade do povo, contra a barbárie. E ele, com o seu corpo, com a sua voz, ele foi o escudo que protegeu a mulher do apedrejamento. E todos nós conhecemos o nome desse advogado. Então, eu me sinto herdeira de uma linhagem nobre, né? E muito honrada, né? E procuro honrar a minha profissão a cada dia que eu exerço. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, professora. Agora passo a palavra ao professor Carlos Zimmermann. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu não estava nem preparado para falar, porque eu pensei que eu ia ser o último aqui da fila. Então, agora eu preciso aquecer aqui um pouquinho. Mas, de fato, é uma satisfação muito grande estarmos aqui, participando dessa mesa com esses colegas aí, de especialistas em suas áreas, mas que têm em comum aí a advocacia. Já desde agora, eu quero também fazer um registro do que a professora falou, que eu, nessa bancada aqui, me sinto muito à vontade, porque na Justiça do Trabalho, mais de 50% são mulheres que trabalham.
no meu escritório dá 99%, porque são sócias, advogadas, estagiárias, a secretária e, inclusive, a motorista do Uber também é mulher. Então, todos trabalham lá, eu me sinto muito bem. E, se não, por um único motivo. Nós sabemos aí que as mulheres são as mais preparadas. Isso não sou eu que digo. Isso é o resultado dos estudos, das pesquisas, dos vestibulares. Não é isso? Naturalmente, ou é mais comum, digamos assim, o homem não dar tanto ênfase ao estudo e já partir para o mercado de trabalho, jovem. E aí a mulher, a moça, fica um pouco mais tempo em casa, e com isso se prepara melhor. Então, chega à frente no mercado de trabalho. É isso que está acontecendo, a Justiça do Trabalho, isso a gente vê todo dia. Bem, eu também agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a advocacia. Eu já digo para vocês que a nossa não é tão emocionante. A nossa advocacia trabalhista não é tão emocionante como a criminal. Mas também não é tão chata quanto a tributária, que me perdoe os tributaristas, porque a gente não consegue encontrar onde é que está o bacana da natureza jurídica do tributo. É uma coisa, do fato gerador. Isso é uma coisa impressionante, emocionante, né? Se falar sobre fato gerador, né? Eu prefiro falar, então, da falta grave, da justa causa, né? Que pelo menos emociona um pouquinho mais. Mas ainda, desse modo mais descontraído, para falar da minha área, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, também chamar uma palavrinha apenas para lembrar e relembrar a importância do advogado. Nós somos os que servem de para-choque, de escudo entre o cidadão e o poder. Seja esse dono do poder, seja ele social, seja econômico, seja político. Nós é que estamos ali. Nós, muitas vezes reconhecidamente como chatos, porque nós é que fazemos a justiça funcionar. Se nós temos aí uma belíssima sentença, um acórdão que se parece mais um tratado do que propriamente um julgado, nós temos que ver que, não obstante, evidentemente, a participação do julgador, nós tivemos alguém que apresentou uma tese e outro que apresentou uma antítese. E dali, dessa discussão, desse duelo de argumentos, é que vão sair as grandes sentenças. Mas alguém, anteriormente, fez essa pesquisa. Alguém ficou até tarde da noite, isso é natural, não estou falando nada para ninguém aqui que alguém já não tenha perdido seus finais de semana, procurando teses, discutindo teses. Isso, quando não acorda de noite, fica pensando no problema. Não dá para desligar. Mas eu queria só lembrar isso, que nós não podemos nos acomodar e não aceitar sequer essas piadinhas que costumam fazer, como a professora mesmo disse, que nós estamos para atrapalhar atrapalhar a distribuição da justiça. No nosso caso, por exemplo, tem uma questão muito recente, que vocês sabem que é a reforma trabalhista agora de novembro de 2017. Essa reforma alterou a questão relativa, entre alguns pontos, alterou a questão relativa aos honorários de sucumbência. Nós não tínhamos honorários de sucumbência até novembro de 2017. Ou melhor, nós tínhamos, mas era para determinadas ações, aquelas em que o empregado recebia até 2 salários mínimos e estava assistido por seu sindicato. Esses eram os 2 requisitos. Se tivesse só um preenchido, não tinha direito, não pagaria honorários de sucumbência. Essa era a regra. E isto possibilitava a propositura de ações sem o receio de que o empregado tivesse o ônus de pagar a sucumbência. Mas, ao contrário do que se pensa, isso seria um fator para que nós pudéssemos ingressar em aventuras judiciais, formulando pedidos excessivamente, pedidos indevidos. Na verdade, isso favorecia o empregado no sentido de que, como quase toda a relação trabalhista ela é informal, como depende de prova de audiência, como depende de prova testemunhal, ou melhor dizendo, como depende da rainha das provas, do depoimento pessoal, onde a pessoa
se fica constrangida, muitas vezes, naquele ambiente formal da justiça, e olha que a justiça do trabalho é bem menos formal que os outros ramos, muitas vezes havia confusão de datas, de informações conflitantes, mas pelo nervosismo, pela falta de preparação intelectual do trabalhador. E tudo isso resultava o quê? Na perda do pedido. Então, muitas vezes, o que se fala que havia excesso de pedido, evidente, nós temos os colegas de todos os tipos. Tem aventureiros, como tem aqueles sérios. Mas se o empregado vem e pede para você, e diz para você que trabalhou 5 horas extras por dia, você tem que pedir 5 horas extras por dia. Você tem testemunha? Tem testemunha. Então, vamos lá. Chega na audiência, ele não traz a testemunha, ele esquece de convidar a testemunha, perde o dia para nos indicar, para que a gente possa intimar essa testemunha. Afinal, ocorre qualquer outro fator, a testemunha se equivoca e perde a ação. Diante disso, hoje, só o empregado que ganha menos de R$ 2.200 por mês, aproximadamente, é que tem direito à justiça gratuita e, portanto, não paga nem custos de processo, nem honorários de perícia, se eventualmente existir, requerer tal prova, e também não paga honorários de sucumbência. Quem ganha mais de R$ 2.200, se mover a reclamação trabalhista, e se esse seu pedido for improcedente, ele paga honorários de advogado, de 5% a 15% do pedido. Quem é meu aluno, foi meu aluno, já me ouviu dizer que, grosseiramente, nós temos 3 pedidos. Nós temos o pedido devido, nós temos o pedido indevido e nós temos o pedido que nós temos uma dúvida fundamentada. Evidentemente que ninguém deve fazer pedidos indevidos, pedidos desfundamentados. Mas o pedido devido, vamos fazer. E o pedido em que o advogado tenha dúvida? Tem dúvida em razão da tese discutida, da tese aplicada. Por exemplo, cargo de confiança. Os que já passaram pelo direito do trabalho sabem, quem exerce cargo de confiança não tem limitação de jornada. Portanto, não tem direito à hora extra. A questão é descobrir se ele é ou se ele não é exercente de cargo de confiança. Porque só o nome não vale. Nós temos que ir atrás dos fatos. Então, o empregado chega no escritório do advogado e diz, eu ganho R$20.000 por mês, fui chamado de exercente de cargo de confiança, mas, na verdade, eu tinha alguns dos poderes, não todos. Nós temos uma dúvida aí. Fazemos aquele cálculo rapidinho e encontramos só de hora extra 750 mil. Mas, doutor, tem risco? Tem risco. Se o juiz entender que isso é cargo de confiança mesmo, você paga de 5% a 15% para a parte contrária. Quem ganha R$20.000 por mês, tem um patrimônio para suportar uma execução desses honorários. Então, não vai mover a ação. Então, hoje, nós temos uma discussão que me parece que está sendo conduzida erroneamente, que diz respeito aos honorários de advogado. Na verdade, a discussão não é de honorários, a discussão é muito maior, a discussão é de cidadania, em uma das suas dimensões, que é o acesso ao poder judiciário. Quando nós não temos a possibilidade, o empregado não tem a possibilidade de mover a ação, porque tem receio de pagar os honorários, o seu acesso está sendo restringido. Então, a cidadania não está sendo exercida em sua plenitude, especialmente nesse aspecto. Então, o empregado trabalha em condições equivocadas, ilegais, vamos dizer assim, não recebe seu direito e não pode, posteriormente, postular em juízo, porque pode perder o pouco que tem. Falamos em R$ 2.200 o salário. Doutor Quini, trabalhamos aí, como outro dia eu dei esse exemplo, sala de aula, trabalhamos numa casa de máquina de um hotel. Todos nós, ele ganhando 3.000, porque ganha mais do que eu, e eu ganho 2.500. E eu digo para ele, Quinipe, esse barulho dessa casa de máquina aqui está me deixando surdo. Frescura sua, Zineiro, deixa aí, vai tocando, aí vai tocando. Bom, isso aí será que não é adicional, não é insalubridade? Será que eu não vou perder a minha audição?
E perder a audição é o prejuízo menor de quem trabalha em ambiente ruidoso. Por quê? Porque o ambiente ruidoso produz doenças psicológicas, psiquiátricas, neurológicas no trabalhador. Mas se eu ou ele movermos uma ação, e perdermos esse... Porque nós não sabemos se esse barulho é suficiente para dar o direito ou não. Se nós pleitearmos esse direito, o que vai acontecer? E perdermos, nós vamos ter que pagar uma perícia. Uma perícia que vai custar pelo menos R$3.000. Ora, eu ganho 2.500, ele ganha 3, como é que a gente paga a perícia? Então, o que faz? Não reclama, fica nessas condições. Então, hoje, a discussão me parece que está bem turvada e equivocada. Ninguém fala em discutir. Todos reconhecem existir problemas na saúde pública e na educação pública, mas ninguém fala que o problema está no salário ou nos honorários do professor ou do médico. A discussão aqui na advocacia trabalhista é quanto o advogado vai ganhar. E não o problema que é o acesso que foi vetado ao empregado, ao cidadão. E, normalmente, que recebe um salário mais baixo. Foi criado agora também na reforma e mitigado o princípio da condição da norma mais favorável. Portanto, agora, o empregado que recebe R$11.000 e tem nível superior, ele é hipersuficiente. O exemplo que a gente diz, que dá normalmente, é o Neymar. O Neymar não é hipossuficiente, é hipossuficiente. Por quê? Porque ele ganha mais de R$11.000 por minuto, mas não tem curso superior, então ele não está como hipersuficiente. Então, ele poderia até pleitear direitos na Justiça do Trabalho, o que, evidentemente, não vai fazer. Existem outras questões, por exemplo, houve uma reforma muito grande trabalhista, produzindo, por exemplo, a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. O que significa isso? Significa que as partes vão poder estabelecer condições de trabalho ao arrepio da legislação, podendo até contrariar a legislação. E o que é que aconteceu de pior? Antes desta reforma, o sindicato era obrigado a comparecer nas negociações coletivas, especialmente em caso que houvesse redução de condições de trabalho. Agora não, a flexibilização também permite que, em determinadas circunstâncias, a redução da condição de trabalho seja feita por instrumento individual. Então, o que significa isso? Que qualquer empregado está sujeito a ser obrigado a reduzir suas condições de trabalho. Então, esse é o nosso campo de trabalho. Atualmente, que nós brigamos, muitos colegas aí tiveram redução de trabalho, mas talvez porque trabalhassem nesse segmento um pouco mais difícil de trabalhar, que é aquele em que o salário é um pouco mais baixo, que até o próprio cliente é um pouco confuso em seus direitos. Aqueles que trabalham já com uma qualidade um pouquinho diferente, com clientes um pouquinho mais qualificados, esses não tiveram prejuízo. Por quê? Porque nessas ações nós discutimos realmente o direito e discutimos bem a questão da prova. Ninguém entra com essa aventura ou avisa, deixar claro. Aliás, os que resolverem enveredar pela justiça, pelo direito do trabalho, devem se lembrar, aliás, a professora falou isso também, antes de tudo, nós devemos ser advogados de nós mesmos, porque nós temos aquela curva do relacionamento com o cliente, né? À meia-noite, quando diz, doutora, dá para vir salvar meu filho que foi preso bêbado na lei seca? Se ela pedir R$1 milhão, o cara paga. No dia seguinte, quando soltar, se falar em R$10.000, está abusando da gente, só nesse momento disso. Ninguém lembra que ela deixou a família às 10 horas da noite, meia-noite, para salvar o rapazinho lá que estava embriagado. Quer dizer, então, antes, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós somos advogados primeiro de nós, depois dos nossos clientes. Bom, eu fiz aqui uma relaçãozinha do que eu acho importante em termos de desafios na advocacia. De modo geral, o que me parece importante, primeiramente, é cuidar da área de atuação. A escolha da área de atuação é muito importante. Por quê? Porque é natural que a gente fique motivado por um bom professor, é natural que fique motivado por uma profissão da moda,
por exemplo, alguns concursos na área criminal aí interessam porque dá muito cartaz, né? Ou então porque dá muito dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com essa questão monetária. Escolher a profissão, escolher a área de atuação pela remuneração é um problema, porque hoje pode ser boa, amanhã pode não ser, e aí você se frustra. Eu acredito que a escolha, no momento da faculdade, não deve ser feita. E, nesse sentido, quem pretende fazer concurso público tem uma vantagem, porque sabe que vai ter que estudar todas as matérias. Aquele que já definiu que quer ser advogado e já definiu a área aproximada que ele quer, naturalmente ele dá mais importância, mais atenção a essas disciplinas. E isso vai lhe causar um grande prejuízo. O primeiro prejuízo vai ser no 6º ano, né? O exame da ordem, né? E pode ser feito no oitavo período, né? Mas é nesse momento. Por quê? Porque eu deixei de lado as outras questões. E aí o que parecia apenas um degrau, um atestado para que eu possa exercer a minha função, parece mesmo um muro de concreto armado que eu não consigo transpor. E aí eu tenho que ficar estudando as outras matérias para poder suplantar essa primeira questão. Então, por 2 motivos. Primeiro, nós temos que ter conhecimento de todas as matérias para ter sucesso no exame da ordem. Em segundo lugar, nós temos que dar atenção a todas as disciplinas, porque nós não sabemos qual é a porta que vai se abrir. Eu sou formado desde 83 e estou na área desde 86, na área trabalhista. Se me perguntasse o que eu ia fazer, talvez fosse a última opção na área trabalhista. Ocorre que eu fui trabalhar em 86, 3 anos depois de formado, fui trabalhar numa das poucas binacionais que existem no mundo, que é Itaipu Binacional. Certo? Lá nós conhecemos, então, toda aquela aplicação de normas binacionais, tratados, conflitos com a Constituição. E lá, quando eu chego na Itaipu Binacional, diretoria jurídica, percebo que tinha especialista de tudo que é área. Contratos internacionais, questões agrárias, questões de água, meio ambiente, qualquer coisa tinha professor lá dentro. E nesse momento, conversando lá, me inteirando da situação, descobri que a usina tinha 50 mil trabalhadores e que, depois de construída, ela ia operar com 5 mil trabalhadores. Não precisa ser muito inteligente para saber o que os outros 45 mil iriam fazer depois da dispensa, né? Reclamação trabalhista. Então, eu caí nessa área. Então, poucos meses depois, eu já estava nessa área e 5 anos depois, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, trabalhar num grande escritório, fazer minha pós-graduação e ingressar nesse caminho. Eu não me arrependo, e acho que posso me considerar um felizardo, mas eu tenho uma vantagem. Eu acho que eu gosto da advocacia. Não importando se ela seja trabalhista, civil, criminal, eu acho interessante. Eu gosto de fazer a defesa, eu gosto da discussão, eu gosto do contencioso, da troca de ideias. Isso eu gosto. Então, pouco importa para mim. Calhou de eu ser trabalhista. Mas talvez, se eu fosse em outro ramo, eu também fosse feliz igual. Então, eu sugiro que se pense bem nisso. Uma outra questão que nos ajuda a superar os desafios é a questão de onde trabalhar, escolher onde trabalhar. Mesmo na faculdade, vamos trabalhar ou vamos já pensar em criar o nosso próprio escritório? Tem que pensar. Por quê? Porque quando nós trabalhamos num escritório, mesmo depois de formado, nós temos ali um laboratório. Eu trabalhei em pequenos escritórios, médios, grandes empresas, nos jurídicos das grandes empresas, e tive a oportunidade, então, de trabalhar com muitos e variados temas, vários processos, que eu certamente não teria acesso se tivesse aberto meu escritório no 1º ano, 2º, 3º ano. Na verdade, eu só constituí o meu próprio escritório, só criei meu escritório em 1995, ou seja, 12 anos depois de formado. Então, há que se pensar nisso. Outra palestra tratando sobre esse tema, e depois um procurador veio e fez uma certa crítica, quando eu disse que o mais importante não era o salário. É evidente que o importante é o salário, que a remuneração é importante, mas eu tenho um amigo paraguaio do tempo da Itaipu Binacional que me dizia, tem gente que faz conta, tem gente que faz cálculo. Se você olhar só o salário, você está fazendo conta.
Se você olhar o salário, a oportunidade de se tornar sócio, a quantidade de processos que você estuda, o que você está aprendendo, talvez isso seja cálculo. Então, isso tem que entrar na conta. Volto a dizer, ninguém tem que trabalhar feito escravo. Mas, a depender do tipo de escravidão, se for essa, onde só você vai aprender, onde tudo que você aprender ninguém vai mais te tirar, talvez não seja tão ruim. Espero que todo mundo entenda o que eu estou dizendo, né? Bom, a questão da preparação, isso é óbvio. A preparação tem que ser feita desde agora, o currículo de vocês é feito desde agora, desde um TCC já pode ser considerado um trabalho a ser publicado, e isso conta ponto no currículo de vocês. Então, prestar muito atenção nessa fase. Tem que fazer um TCC? Tem. Então, faz bem feito, conversa com o seu orientador, para ver se já não consegue transformar num artigo e publicar. Então, eu acho que deve ser pensado nisso. Nesse sentido, vocês estão de parabéns. Quando eu tenho que falar sobre o curso de Direito, eu lembro sempre as opções que o curso de Direito nos dá, né? Hoje, é só para falar da advocacia. Vejam quantas carreiras como advogado nós temos. Então, isso já é uma felicidade. Lembro também a felicidade que quando passamos o vestibular. Lembro também da felicidade quando nós estamos fazendo a faculdade, porque muitos não passaram o vestibular, muitos não estão entre nós e muitos não vão se formar. É outra alegria. Mas tudo isso tem um custo. Esse custo é preparação. Mas se eu não estou em procuração para falar da faculdade, mas, em compensação, eu tenho muito tempo de sala de aula em várias outras instituições. Vocês têm outra felicidade de estarem aqui com esses professores dessa qualidade. Isso também é uma questão muito importante, que vai ajudar muito nos próximos desafios. Essa questão que está sendo debatida muito aqui, da internacionalização da faculdade e da universidade, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos falando em mais outras oportunidades, já que nós falamos em globalização, principalmente na minha área de direito do trabalho, onde vai empregado para lá, vem empregado para cá, isso tudo é um outro campo de trabalho, e que a faculdade está permitindo. Bom, falei já do acesso à justiça, né? Eu queria também já me dirigir aos finalmente, dizendo o seguinte, que eu não gosto dessas expressões. Na minha época era mais fácil. Não, hoje é mais fácil. Não, no futuro eu não sei nem como vai ser terrível. Eu não gosto de nenhuma dessas expressões. Nada foi fácil, nada é muito difícil. São coisas diferentes. As situações são diferentes. Os instrumentos que eu tinha, o instrumental que eu tinha, era diferente dos instrumentos que vocês têm hoje. As circunstâncias de lá eram diferentes das que são de hoje. Então, não dá para comparar coisas diferentes. Por isso, eu já digo, essa questão está mais difícil ou não, ser mais difícil, mais fácil, vai depender da nossa preparação. E quanto mais desafios surgirem, mais oportunidades vêm. Gosto também de lembrar o seguinte, né, que a sabedoria popular às vezes nos ajuda, né? Quando eu pensei que tinha todas as respostas, mudaram as perguntas. Então, quando a gente fala em desafios, é mais ou menos isso. Quando você acha que entende alguma coisa, você percebe que ainda falta um pouco mais. Aí vem a constante preparação nossa como advogados. E aí nós temos essa felicidade de termos as duas profissões, porque uma alimenta a outra. E no meio disso estão os nossos clientes e estão vocês. Por isso, eu acho que uma preparação de qualidade, um ambiente que ofereça condições de desenvolvimento, isso tudo vai facilitar o trabalho de vocês e eu espero que os desafios sejam menores do que a força de vocês e que sejam muito felizes. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao professor Edson Nippel. Boa noite a todos, boa noite a todas, prazer estar aqui. Primeira palavra é de agradecimento à Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também ao Centro Acadêmico João Mendes Júnior. Faço isso na pessoa da Verônica, que formulou gentilmente o convite
para que eu pudesse estar aqui. Cumprimento os colegas da mesa, Gustavo, professora Michele, professora Ana, professora Patrícia, professor Zimmermann. Prazer muito grande estar aqui com vocês nesse evento que marca os 65 anos. Comemoração essa que marca os 65 anos da nossa faculdade, da querida Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Acompanhei atentamente a exposição da professora Patrícia, do professor Zimmermann. Creio que essa questão que a professora Patrícia trouxe da paixão de ser advogado, acho que isso é uma coisa muito importante, a questão da combatividade, a questão de você acreditar no que você faz, aquilo que te move efetivamente para buscar uma justiça, considero muito importante, as noções que o professor Zimmermann trouxe aqui em relação à preparação do advogado, como se preparar, como escolher a carreira, desde o estágio, isso é fundamental, você tem que pensar de antemão o que você vai fazer. A faculdade passa muito rápido. Faculdade é muito bom, mas passa muito rápido. Você já tem que pensar naquilo que você vai fazer quando você se formar. Eu me formei em 98. Me formei em 98, advogo desde então, 99, naquela época não tinha essa questão de você prestar exame de ordem no 9º semestre, tinha que esperar a conclusão. Em 99 comecei a advogar, advogo até hoje, tenho um escritório próprio também, e eu queria falar um pouquinho sobre o começo, aquilo que me marcou, aquilo que me ensinou muito, uma escola que eu tive a oportunidade, tive a felicidade de acompanhar e participar dessa história, que foi o escritório modelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o escritório modelo da Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Fui advogado lá, então a minha primeira experiência praticamente como advogado foi ser advogado da banca criminal, fundando a banca criminal, depois coordenando essa banca criminal. Banca criminal essa que, por ser um escritório modelo, cuidava de população carente. Então vamos pensar em renda familiar que não ultrapassasse 3 salários mínimos e que tinha uma visão muito inovadora em relação à aplicação do direito. Nós tínhamos uma linha de defesa da mulher, nós tínhamos uma linha de defesa da criança e do adolescente, uma linha de defesa do idoso. Eram essas as 3 vertentes, eram esses os 3 pilares. E a banca criminal procurava refletir isso, defendendo mulheres, defendendo idosos, defendendo crianças e adolescentes. Por conta da demanda, nós atendíamos também outros casos, mas nunca contra mulher, criança e adolescente, também o idoso. Então tinha de tudo. E tinha, vamos dizer, aquela clientela criminal, que é a clientela da justiça criminal, que todo mundo conhece, recorte de cor, recorte de classe social, recorte de gênero, tudo isso aparecia lá. E o que eu considero muito importante trazer para esses desafios à advocacia, era algo que nós fazíamos, naquela época, com uma aplicação interdisciplinar. Então, existia a figura do advogado, existia a figura do assistente social, da assistente social, no caso, e a figura do psicólogo. E isso, é essa questão, é esse aprendizado que eu queria passar para vocês. Como o mesmo objeto, como o mesmo caso, como a mesma situação pode ser vista com olhares completamente diferentes. O olhar do direito é um, o olhar do serviço social é outro, o olhar da psicologia é outro, e como eles se complementam. Como nós temos a possibilidade de visualizar o mesmo objeto com 3 olhares diferentes. Lá, nós fazíamos atendimento isolado, fazíamos atendimento em conjunto. Atendimento conjunto era uma delícia que se aprendia muito com assistente social, com psicólogo. Então, talvez o futuro que nós temos para a advocacia seja fomentar, seja incentivar essa questão da interdisciplinaridade. E é uma questão complicada, porque geralmente existe uma prepotência, existe uma arrogância que é típica do curso de Direito, dos profissionais
efetivamente do direito, uma autossuficiência, né? Que quem é do direito vai achar que sabe tudo de tudo, não precisa de outra pessoa, e quando a pessoa dá a sua opinião balizada em relação ao que estudou, ao que sabe, também é vista com desconfiança. E essa interseção, essa interdisciplinaridade, ela favorece a solução do conflito. Um ponto que eu considero fundamental a gente pensar numa noite como essa, que é uma noite de reflexão, que é uma noite da gente fomentar o debate, é o seguinte: direito nem sempre resolve a vida das pessoas. A sentença nem sempre resolve a vida das pessoas. A decisão não muda a vida das pessoas, muitas vezes. Você vai ter a decisão de um processo, você vai ter uma sentença solucionando o conflito, mas será que a vida das pessoas mudou? Pega, por exemplo, a questão de aplicação da Lei Maria da Penha. Vamos supor, em relação a um processo que envolve violência doméstica, seja no âmbito criminal, que é a área que eu atuo, seja na área da família, por exemplo, será que uma decisão de guarda, de uma decisão de visita, uma decisão de alimentos, ou uma sentença condenatória no âmbito criminal, ela vai resolver a vida daquela pessoa, vai resolver a vida daquela mulher? Muitas vezes, não. Muitas vezes, a mulher sai de lá com um papel, sai de lá com um documento, sai de lá com uma sentença, depois de muito tempo, e isso não muda a sua vida. Isso não traz nenhuma mudança para a sua vida. Porque aí entra uma outra questão que é importante, que foge um pouquinho do tema, eu já volto com ele, mas é a questão da preparação dos profissionais do direito. Creio que isso a professora Michele e a professora Ana vão falar com muito mais propriedade, mas a questão da formação é importante. Essa formação que entenda questões sociais, essa formação que ultrapasse simplesmente a barreira positivista, que ultrapasse a barreira legalista, aquela barreira meramente formal, começar a entender a vida das pessoas. É esse o papel que eu penso que a advocacia tem que buscar, é esse o desafio. Como que nós vamos fazer? Com o número de demandas que nós temos, com o número de processos que existem em todas as instâncias, como é que isso pode ser feito? Eu creio que seja um desafio bastante interessante. E essa experiência que eu tive, a minha primeira experiência como advogado, me fez abrir um sinal de que, naquele escritório, e tantos outros escritórios espalhados pelo país, tantas outras assistências espalhadas pelo país, nós tínhamos a oportunidade de dizer sim para pessoas que sempre ouviram não na vida. Acompanhei o que a professora Patrícia disse em relação à alegria de você conseguir um habeas corpus, a alegria de você conseguir, de repente, uma sentença absolutória, a alegria de fazer uma justiça, a emoção que se sente em relação a isso, e é verdade. Mas, trabalhando com população carente, o seu dia a dia na advocacia criminal acaba sendo um dia a dia muito mais de não do que de sim. Esse é um ponto importante para a gente discutir acesso à justiça, para a gente discutir uma série de questões. E isso também emociona. Emociona quando você ganha e emociona também quando você perde. E você sabe que se outra pessoa estivesse no lugar daquele réu, possivelmente, o caso, você teria tido uma sorte melhor. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar na nossa distribuição da justiça. A advocacia, se nós formos pensar uma fórmula mais sintética, num resumo, a advocacia é cuidar do outro como se fosse você próprio, cuidar do outro como se você estivesse no problema. Profissão apaixonante, profissão que você sabe como é que você começa o seu dia, mas você não faz ideia de como esse dia vai terminar. A verdade é essa, principalmente na área criminal. Você sabe como começa, não sabe como termina. Mas é necessário cuidar do outro. É necessário ter responsabilidade para cuidar do outro. É necessário olhar o outro como se fosse você mesmo, como se fosse um espelho. Como se fosse o seu caso, como se fosse o seu processo, como se fosse o seu inquérito policial. O que você faria se fosse você
naquela situação, evidentemente não se deixando envolver emocionalmente na causa, mas, em termos de responsabilidade, o exercício acaba sendo esse. E essa responsabilidade envolve o que a professora Patrícia disse, em relação à combatividade. Advogado na área criminal, como em qualquer área, o professor Zimmermann trouxe isso também, é advogado que tem que ser combativo. É advogado que não pode ter medo do processo, não pode ter medo de autoridade. Não se pode, é verdade, confundir combatividade com agressividade, são coisas diferentes. Mas a combatividade é o que se espera para que se possa fazer justiça. Saber que ao terminar o processo, tudo que podia ter sido feito naquele caso foi. Mesmo se você perder, caiu de pé. Caiu sabendo que tudo que poderia ter sido feito, foi feito naquela situação. A questão da técnica, que sempre pode ser apurada, por mais experiente que você seja, por mais tempo de profissão que você seja, sempre dá para aprender mais, sempre dá para fazer melhor. A questão da atualização, basta se verificar o que nós temos de legislação penal e processual penal nos últimos tempos, súmulas que são trazidas pelo STJ, pelo STF, como é que isso vai contextualizar em relação àquela matéria, estratégia do caso, saber como atuar. O processo é um jogo, e esse jogo você tem que saber como você vai jogar. É que nem xadrez, tem que estar 3 peças na frente, 3 rodadas na frente. Vou fazer isso? Tá, qual a consequência de fazer isso? Se eu fizer isso, possivelmente, o promotor vai tomar tais medidas. Então, a gente tem que saber como é que vai trazer. Então, essa responsabilidade, quando se cuida do processo, acaba sendo algo essencial, acaba sendo fundamental para quem vai advogar em qualquer área. Qualquer que seja a área que você escolha, é necessário você saber a respeito dessa responsabilidade. E tem uma responsabilidade que é muito importante em um escritório de advocacia, que é a responsabilidade social. Responsabilidade social. Nós nos formamos em faculdades de ponta, vocês estão numa faculdade de ponta, vocês estão numa faculdade de excelência, vocês vão sair daqui com uma excelente formação. O que vocês vão devolver para a sociedade? O que vocês vão entregar para a sociedade? Isso é fundamental. Então, nós temos hoje, no escritório, embora a gente atenda muito mais o segmento de um direito penal corporativo, direito penal empresarial, casos pro bono. É necessário que você tenha isso. É necessário que você tenha essa responsabilidade social de trazer também um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade, muitas vezes para quem não tem condição de pagar um serviço de qualidade. Que foi o que a professora Patrícia disse em relação ao caso que ela citou aqui. Trabalho de qualidade vai ser recompensado com honorários mais altos. E é necessário trazer a possibilidade de se verificar que esse serviço seja estendido a outras pessoas que não têm condição. Se todo mundo cuidar um pouco, se todo mundo fizer um pouco, por exemplo, tem uma iniciativa que é muito valiosa no âmbito criminal, que é a iniciativa do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Aliás, o próprio nome é sinal dos tempos, né? Você tem um Instituto de Defesa do Direito de Defesa. É sinal que algo vai muito mal. Mas, de qualquer forma, esse instituto traz um serviço pro bono no júri, traz um serviço pro bono, inclusive, para mulheres encarceradas, traz o serviço pro bono, que é de muita qualidade. Essa questão do acesso à justiça é importante, porque essa responsabilidade social, muitas vezes, possibilita atribuir a quem não poderia ter uma defesa de qualidade, uma defesa efetiva, uma defesa material, que pode mudar completamente a vida daquela pessoa. Completamente a vida daquela pessoa. Tem nada mais pesado do que uma prisão, tem nada mais pesado do que uma sentença condenatória. Isso faz não só no tempo que vai ficar preso, mas muda depois que sai da cadeia, quando se torna egresso, a vida daquela pessoa se transforma completamente. Então, acesso à justiça é importante nós pensarmos. Defensoria Pública faz um trabalho excelente. Defensoria Pública faz um trabalho de qualidade, mas não consegue abraçar todos os processos daqueles que não têm advogado, daqueles que não têm advogado.
Então, é necessário estruturar esse acesso à justiça, um serviço de qualidade, um serviço que, de fato, a pessoa tenha defesa naquele processo. Um ponto que eu considero importante também, afinidade com a área. Você tem que gostar da área. E isso o professor Zimmermann trouxe muito bem. Questão salarial, gente, claro que importa. Claro que você vai ter isso em mente na hora de você escolher para onde você vai, é evidente. Mas, por exemplo, será que eu seria feliz se eu advogasse na área previdenciária, por exemplo? Ah, mas, poxa, tinha ali um trabalho que eu ia ganhar muito bem no começo da carreira, mas e aí? Qual que é a minha ligação com essa área? Qual que é a minha ligação com esse setor do direito? A minha afinidade? Isso é importante. Claro que nem sempre a gente vai fazer o que gosta na vida, né? Muitas vezes você vai fazer o que você não gosta na vida, mas que seja algo temporário, que seja algo para você estruturar aquilo que você de fato gosta, que seja algo que você consiga montar ali uma escadinha que você vai subindo degrau para chegar naquilo que você quer. A afinidade é muito importante. E você, de repente, perceber na tua área nichos de atuação que podem te favorecer. Principalmente para quem vai se formar agora, áreas novas dentro de áreas tradicionais. Isso existe. Áreas que são áreas, vamos dizer, mais recentes, em direitos que são tradicionais. Busque esse espaço, busque essa seara, que sempre vai ter espaço para quem quiser aprofundar, para quem quiser estudar. Antes da palestra, conversando com o pessoal da TV Mackenzie, perguntaram como é que está a área criminal. Sempre vai ter espaço para quem for estudioso, para quem for estudiosa, para quem levar a sério. Sempre vai ter espaço se você quiser crescer na área, se você fizer por onde. Isso é bastante importante dizer para você nesse momento. Então, em termos de mensagem, eu considero o seguinte: numa noite como essa, desafios. Os desafios são enormes, principalmente na área criminal. Nós vivemos um período de profundo arbítrio, nós vivemos um período de ilegalidades, basta você ler jornal para você perceber isso. E quando você ler jornal, é importante que você perceba a ilegalidade, essas arbitrariedades que são praticadas. Então, vamos dizer, nunca foi, talvez, e aí pegando o conselho do professor Zimmermann, de falar nunca agora, nunca antes, mas o momento é muito difícil. Tem uma frase que é importante a gente pensar, já caminhando para o encerramento. Na época da ditadura militar, o inimigo era muito claro. Na época da ditadura militar, as pessoas sabiam contra o que lutar. Hoje em dia o inimigo é difuso. Hoje em dia o inimigo, você não consegue identificar exatamente o inimigo. E isso acontece na advocacia. Isso acontece na advocacia criminal. Se julga de forma ideológica. Pensa no crime de roubo aqui em São Paulo. O tratamento que é dado para o crime de roubo. Se estiver preso, dificilmente essa pessoa vai receber uma liberdade até o final do processo. Se for condenada, dificilmente a pena será cumprida em regime que não seja o regime fechado. Isso é questão ideológica. Processo penal, direito penal, ele vem sendo conduzido de forma ideológica. Eu já sei qual é o resultado final. Eu só preciso justificar para chegar nesse resultado. Porque o resultado já está ali colocado. Os meios, as provas, isso acaba sendo quase um detalhe. Porque o final já se sabe o que vai acontecer. Então, é um momento difícil? É. Já tivemos momentos melhores? Já. Mas existe uma crença que isso pode ser modificado. E como que vai ser modificado? Com a atuação persistente, com a atuação combativa, com a atuação eficiente, com a atuação de qualidade dos advogados. Quem faz jurisprudência é advogado, quem faz jurisprudência é advogado. Se não houver nenhuma tentativa de quebrar paradigmas, de quebrar modelos, de quebrar decisões que praticamente já são prontas, a gente pode ir para casa, não tem mais nada para fazer,
nada vai ser alterado. O que vai mudar é a persistência, a nossa combatividade, é o respeito que nós vamos exigir nas nossas prerrogativas. Isso acaba sendo fundamental, e é isso que nós temos, o nosso legado, como desafio, acaba sendo esse. Agradeço pela atenção de vocês, agradeço uma vez mais o convite. Obrigado. Obrigado, professor. Agora eu passo a palavra para a professora Ana Cláudia Torezan. Vamos ver. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar a todos da banca, da mesa, professor Zirman, Knippel, Patrícia, professora Michele. E eu queria começar agradecendo o Centro Acadêmico com o convite que foi feito, em nome da Verônica. E eu começo essa fala por aí para vocês entenderem um pouquinho. Quando a Verônica me mandou uma mensagem, ela me mandou uma mensagem dizendo assim: Torezan, eu gostaria que você falasse numa mesa sobre advocacia. Aí eu escrevi para ela: Verônica, eu não advogo há muito tempo e não gosto de advogar. Tem certeza? Não, eu quero. E eu sou meio Santomé, eu mandei de novo outra mensagem. Verônica, você tem certeza que eu estou na mesa certa, no lugar certo? Ela falou, sim, tanto a minha como a professora Michele, né? E aí ela falou, não, a gente quer. Então, apesar de não advogar, de certa maneira, é uma honra e uma alegria poder ensinar advogados, né? E isso é maravilhoso. Todas as palestras que nos antecederam, a professora Patrícia, o professor Kniffel, o professor Zimmermann, reforçam em mim algo que eu acho que é muito importante. E vou começar contando da minha história muito rápido, ninguém merece a história inteira, mas só para vocês entenderem. Eu caí no direito de maneira obrigada. Eu não vim fazer direito porque eu gostava. Só que eu sou filha de um pai ultra flexível, que ele me disse assim, opção primeiro, direito, opção segundo, jornalismo. E eu queria sempre, desde sempre, ser jornalista. E aí ele me disse, você pode fazer jornalismo depois do direito. E eu falei, se eu, de repente, entrar em 2 faculdades, eu poderia fazer as 2, e foi o que aconteceu. E eu vim para o Mackenzie, gente, eu fiz jornalismo na Casper, né, junto com direito no Mackenzie. Fazia jô de manhã, direito à tarde. E eu vim para cá com um plano. E um plano, assim, muito bem traçado na minha cabeça, porque o lugar que mais dói no meu pai é no bolso. E eu vim com um plano de pegar DP. Mas não podia ser uma DP escancarada, que eu não vinha na aula, ou que eu não estudava. Eu tinha que mostrar que eu dei o melhor de mim e não rolou. E a vida é tão engraçada, né? E eu sempre digo isso, porque eu era de turma anual, eu sou da última turma da tarde, e depois, quando chegou a nossa turma no 4º ano da faculdade, ela se desfez. Uma parte foi para a manhã, outra parte foi para a noite. Mas eu tive uma sorte, ou você dê o nome que você quiser, metafísica, Deus, Mactub, Lady Murphy, o que você quiser chamar, de ter tido dos meus 5 professores do 1º ano da faculdade, 2 que me mostraram o direito, que eu acho que é como ele está sendo mostrado nessa mesa, que é a função social do direito. Todo aquele plano que eu tinha, depois de uma semana de aula, ele decaiu. E decaiu por completo, porque eu me apaixonei até muito mais pelo direito do que pelo jornalismo. O que eu gostava do jornalismo e gosto até hoje? Pesquisar, escrever, falar, isso eu adoro, né? Os meus áudios são imensos, ninguém merece. E, de repente, eu percebi que o jornalismo me levaria até uma certa parte e dali para frente não me levaria mais. Dali para frente eu precisaria do direito. E assim se sucedeu, né? Me apaixonei por esses tijolinhos, então sou, como dizem lá, né, mackenzista raiz. É uma alegria estar nessa noite falando, né, de mackenzista para mackenzistas e falando no centro acadêmico, que também é o meu centro acadêmico desde 1989. O que eu tenho a dizer para vocês é aí o gancho que o professor Zimmermann falou, da interdisciplinariedade, como ele se conversa, reforçado depois pelo Knippel, quando disse, né, dos vários olhares para o mesmo objeto, que acabei advoguei por 13 anos, mas eu acho que eu fiz a coisa certa. Sócrates diz que o conhece-te a ti mesmo é extremamente importante. Não que eu não tenha a compatibilidade, né, para isso, sempre tive. E acho, de dentro do direito, a profissão de advogado a mais linda de todas, e quem foi meu aluno sabe que eu falo isso, é a mais linda de todas. Mas a questão de você sentir o sentimento do outro, perfeito, mas de você ser o problema do outro, aí você não faz justiça, né?
Quando você vai, por exemplo, defender o filho do outro e daqui a pouco ele é o seu filho, né, Knípel, fica complicado. Então, acho que por características que são extremamente minhas, depois de 13 anos advogando e lecionando ao mesmo tempo, houve a possibilidade de eu dizer para mim mesma, a minha praia é a docência. E foi o dia mais feliz da minha vida. Foi um dia de extrema alegria. O direito, para mim, extremamente importante. Eu tenho, junto com meu marido, que é formado em comunicação, uma agência de comunicação. E aí a gente percebe da importância, quando vamos fazer projeto nessa área, de cultural principalmente, que é o que a gente lida, a importância do advogado, como ela é importante. Então, a profissão que vocês trilham, a profissão que vocês estão seguindo, ela é maravilhosa. E ela abre portas das mais variadas. Os 2 professores que me deixaram esse legado sempre disseram o quê nas suas aulas? Que o direito é a mais social de todas as ciências humanas. É a que é mais a vida como ela é, o cotidiano, né? As situações que você enxerga, como disse a Patrícia, né? Que você vai vivenciar aquilo que é humano, demasiadamente humano, já dizia o Nietzsche. Então, eu acredito que vocês, na condição absoluta de estudantes do direito, as portas vão se abrir. E concordo muito com a ideia de que, às vezes, é muito cedo para decidir qual área vem a fazer. E eu gostaria de fazer minha fala na noite de hoje, reforçando algo que eu digo muito nas aulas. Há campos para a gente perseguir no direito que não estão ocupados. E o professor Knípel trouxe isso, né? O tradicional, que muitas vezes possui aí, gente, áreas que estão pouco lembradas. Às vezes, áreas que não chegaram ainda tão bem para nós, o direito digital, por exemplo, né? Essa semana a gente teve aí até a aprovação da Lei de Proteção de Dados. Mackenzie inova quando tem na matriz curricular uma matéria como essa. E aqui, não é porque eu sou mackenzista, trabalho nessa casa, mas eu vejo currículos de outras instituições, a nosso é absolutamente, em áreas que são absolutamente inovadoras. Mas eu vou puxar nessa noite a brasa para minha sardinha, a brasa para aquilo que eu mais gosto de ensinar e aquilo que eu mais gosto de estudar, que todo mundo sabe que é o direito da criança e adolescente. O direito da criança e adolescente, durante muito tempo, no Mackenzie, ele foi uma matéria eletiva. Hoje ele ingressa na matriz curricular como uma matéria obrigatória. Todo semestre, quando eu entro em sala, eu faço essa pesquisa, né? Essa semana passada eu entrei e fiz essa pesquisa. Quantos escritórios de advocacia desta área nós temos no Brasil? Quando eu digo dessa área, é só dessa área. Não é, de repente, um escritório full service que vai fazer direito da criança. Só faz isso. E na minha cabeça ilustrativa, eu consigo até imaginá-lo. Quando eu conto isso, o pessoal fala assim, Ana, por que não faz dossiê? Eu falo, não, eu mando o cliente para você. Mas eu não gosto de advogar, não adianta, eu tenho que assumir o que eu sou. Sabe quantos escritórios de advocacia especializados em direito da criança e do adolescente a gente tem no Brasil? Quem é meu aluno já sabe que eu dei o número essa semana. 0, niente, nenhum, nada. Por que não? Porque ainda é visto como uma matéria de somenos importância. Por mais que a gente fale em sujeito de direito, é uma matéria menor, porque se ela fosse uma matéria maior, ela estaria incluída como matriz curricular de muitas universidades. Hoje a grande briga, gente, é para que essa matéria ingresse como matéria de natureza, né, que seja ou eletiva ou matriz curricular. Então faltam profissionais. Se de repente a gente pensa nessa advocacia para novos ramos do direito, ela está aí esperando vocês. Eu tenho uma coisa pessoal, né, terapêutica, eu sou claustrofóbica. Lugar que tem muita gente eu não gosto. Isso pode servir como uma bela saída de vida, porque você pode procurar lugares que estão pouco habitados, lugares que não tem gente ainda trabalhando. E é aí que a gente cresce. Não só o direito da criança não tem ninguém, mas quando a gente fala, por exemplo, em previdenciário, em previdência privada, também não tem ninguém. E daqui a pouco será uma realidade na vida de tanta gente. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte, o que eu levo da faculdade para a advocacia? A minha preparação. Então, a minha parte como docente é deixar claro para vocês que há uma diferença muito grande entre um aluno que se prepara e um aluno que não se prepara. Tanto que com o aluno que se prepara, quando chega aqui, e a gente já tem aluno defensor, juiz, né, promotor, você já sabe que ia ser. Você fala, tá, já predestinado. Por quê? Porque já começou muito antes a se preparar. As pesquisas, elas nos levam muito longe. Eu sempre digo em sala de aula que às vezes a professora Michele vai falar mais sobre isso, a gente sempre pensa em pesquisa para ser acadêmico, né? Para ser professor,
para escrever teses. Não, gente. Um bom pesquisador vai ser um bom pesquisador para tudo na vida. Existe um autor da linguagem, que é o Wittgenstein, que ele diz assim: os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Quanto mais eu expandir meu mundo, mais eu vou expandir a minha linguagem e vice-versa. Então, pouca ideia. Quando eu faço uma pesquisa na universidade, quer seja na área de atuação que vocês queiram, agora na faculdade não vai ser provavelmente a que vai seguir na sequência depois, você está aprendendo a pesquisar e isso ninguém vai tirar de você. Um bom pesquisador é alguém que será bom como qualquer área. Será um bom juiz, promotora, delegada, professora, pesquisador ou advogado. Quem souber pesquisar vai fazer uma viagem melhor, uma compra de supermercado melhor, vai fazer tudo melhor, porque vai saber estar muito à frente das pessoas. Então, a pesquisa que se desenvolve na universidade, ela é algo muito grande, muito poderoso para quem vai advogar, que é a mesa de hoje, mas também para quem vai seguir qualquer outra área. O que eu queria dizer para vocês é que hoje a universidade oferece para nós tanta possibilidade. Eu e a Michelle somos mackenzistas, a gente se formou aqui. Quando tinha uma palestra, não é, Mi? A gente vinha para a palestra, já reservava lugar, porque tinha uma por ano. Não tinha internacionalização, pesquisa, TCC, que eu sei que às vezes você fala, nossa, quanta coisa. E às vezes nessa sociedade moderna, o difícil é escolher. Porque quando a gente não tem nada, só tem aquilo, não causa angústia. Né? Casei, eu comprei uma bicicleta. Casei, eu comprei a bicicleta. Nesse mundo novo que a gente vive, o número de possibilidades de escolha é muito grande. E o Mackenzie, eu vou dizer para vocês, trabalha em outras 3 instituições, não existe igual. A gente tem evento toda semana, do ponto de vista internacional, você tem a possibilidade de congresso, de internacionalização, que foi tocado aqui, os inúmeros convênios que a gente tem. Então, não tenha dúvida que quando você faz uma pesquisa, quando você faz um intercâmbio, quando você aproveita a faculdade no seu máximo, isso vai dar diferença lá na frente, total. Muitas vezes, lá no passadão da gente, diz que quando a gente começa a falar assim, gente, lá no meu tempo, é porque tá velho, né? Mas vamos lá, né? Lá nos idos de 90, a gente fazia o currículo depois de formado. Você fala, não, faço a faculdade de qualquer jeito, me formo e vou fazer o meu currículo agora o contrário. Vocês têm a possibilidade de fazê-lo aqui dentro. E volto a dizer que eu não vejo nenhuma outra universidade que ofereça essa possibilidade. No campo dos direitos humanos, e em especial no nosso campo, que é o direito da criança e adolescente, faltam profissionais, principalmente advogados. As pessoas que escrevem nessa área, e eu sempre deixo claro isso, são promotores, juízes, defensores públicos, não que não façam bem, fazem muito bem, mas por que não o campo do advogado especializado nessa área, que efetivamente não existe. Pode ser, para quem pensa numa vida, uma mina de ouro, não sei dizer, mas é uma possibilidade de trabalho muito grande. Eu adoraria dizer que o primeiro escritório de advocacia de direito da criança e adolescente surgiu dessa casa. Eu teria uma honra tremenda de dizer isso. Como tem surgido dessa casa, pesquisas, coisas maravilhosas, e a gente, de fato, quer fundar aí uma escola com esse tema, e a gente tem trabalhado muito nisso, não para nós, para vocês, para quem gosta disso. Então, em que se pese não gostar de advogar e considerar aqui uma das áreas mais lindas do direito para vocês poderem trabalhar, tudo começa com a preparação. Deixo uma dica para fechar. Durante 22 anos, eu fui dativa, defensora dativa no Fórum de Pinheiros, que era algo que eu amava fazer, né? E dentro da Defensoria Dativa, na área de Direito da Criança e Adolescente. Para quem está começando lá na advocacia, faça o convênio da Ordem dos Advogados do Brasil com a Defensoria Dativa. Na minha época se chamava OAB-PGE, porque na minha época não havia defensoria pública em São Paulo. São Paulo, por incrível que pareça, foi um dos estados que mais demorou para instaurar a defensoria pública. E eu vou dizer para vocês, os casos mais legais que eu tive, os casos mais interessantes que eu tive, foram os casos da defensoria. Até porque muitas vezes acontecia algo interessante que a professora Patrícia falou. No escritório você pode dizer não. Ali você também pode dizer não, mas não pega tão bem assim você falar não. E aprendi demais nesses 22 anos. Então, tirou a sua vermelhinha, tirou a sua carteirinha, vai começar a trabalhar, não montou seu escritório, de repente não está instaurado escritório nenhum, vai exercer uma advocacia quase que pro bono, porque os honorários são
muito baixos, mas vai se aprender muito e vai trabalhar para uma população carente, que não tem o número de defensores públicos necessários. Então, esse convênio com advogados é mais do que importante. Vai poder trabalhar na área que você escolheu, vai poder trabalhar em várias áreas. E o que mais me chamou a atenção, gente, esse semestre que eu fui na OAB, e eu vou confessar para vocês, eu vou uma vez por ano para buscar agenda, eles dão uma agenda no começo do ano, é para lá que eu vou, e eles, sempre que eu volto, eles lembram de mim, doutora, tudo bem, vem buscar agenda, é para você? Não, para o meu pai, porque ele espera a agenda todo ano. E eu nem preciso pegar o AB, né, porque ele já me conhece, mas está lá, dentro do meu baú, está guardadinha, bonitinha, anuidade paga, tudo certo. E aí ela falou para mim, doutora, volta para a defensoria. Eu falei, olha, nem que eu queira, porque eu tenho 42 horas em aula, sala de aula, né? Trabalho em 3 instituições, então não daria nem tempo para fazer como se deve, integralmente, com todo, né, coração. E aí, o que eu percebi quando eu fui olhar o novo regulamento da Defensoria Pública, e me chamou muita atenção. Me chamou a atenção que qualquer outra área da defensoria que você queira trabalhar, você não vai precisar de um curso prévio para se inscrever. Mas se você quiser trabalhar no júri ou em criança e adolescente, você vai ter que fazer curso na UAB para poder entrar. Fiquei feliz. Fiquei feliz porque significa que estão dando a 2 áreas de extrema vulnerabilidade e que trabalham com uma seletividade muito grande, uma melhor preparação. Estão sinalizando que para essas 2 áreas você tem que estar mais capacitado do que ter apenas a sua UAB. Valeu para mim aquele dia. Fiquei muito feliz. Confesso até que fui lá dar uma olhada, quem sabe eu volto, quem sabe eu não volto. Aí você encara o dia a dia e fala, não dá tempo de voltar. A minha dica é, pesquisem, trabalhem, venham trabalhar conosco no futuro. A maior alegria nossa é ter aí ex-alunos que agora viraram professores junto com a gente. Para fechar, e aqui eu quero terminar dizendo da minha alegria de ser professora do Mackenzie. Essa semana eu completei 15 anos de docência, agora, na segunda-feira. Fui lá representar a turma de 1993 no evento, fiquei muito emocionada. E eu digo assim, do ponto de vista profissional, vou falar baixo, que se Deus ouve, Ele me leva, eu não quero não. Tenho 3 filhos para criar, marido que não quero que fique viúvo por enquanto, mas eu sempre digo, se Deus chegasse aqui para mim e perguntasse, você se realizou profissionalmente, plenamente, eu diria, muito mais do que eu imaginaria. Eu fui ser professora da ECA, da USP, agora, há 2 anos, um contrato temporário, acabou já, e me fizeram lá umas narrativas de vida que eles têm lá, que se chamam Memórias Ecanas. Daí eu falei, olha, eu não sou muito ecana para falar, né? Eu passei num concurso aqui, é pouco tempo, mas vamos lá. E me fizeram uma pergunta que eu nunca esqueci, eu achei bonita, que é o seguinte, se você lá atrás encontrasse com você agora, o que você diria? E eu diria que eu sou plenamente feliz. Eu não imaginava, nos meus 18 anos, quando entrei na faculdade, que eu seria tão plenamente feliz de dar aula nessa casa. E fecho agora com uma frase para todos os mackenzistas, já que agora é o fechamento dessa semana. Nós tivemos um grande jornalista, Joelmir Betting, que fez uma frase para o time de futebol dele. Eu não vou dizer qual é, vocês vão procurar no Google nesse minuto, eu já sei, porque eu vou me poupar, porque time de futebol nem sempre agrada, e acaba sendo o meu. E eu era uma admiradora dele como jornalista, um dos primeiros jornalistas econômicos do Brasil. O que o DA fez nosso? Pegou a frase dele e adaptou para a gente. Há muito tempo, viu, Verônica, eu vou fazer uma cobrança em público, eu peço essa camiseta. O pessoal entrava na sala com a camiseta e falava, gente, arruma uma para mim, tamanho extra G é essa, tá? Eu compro. E essa frase é maravilhosa, eu acho que ela nos define em número, gênero e grau. O reitor, sábado passado, disse, não existe ex-mackenzista, mackenzista é sempre. Então, o Joelmir Betting dizia isso para o time e nós adaptamos licença poética para o Mackenzie, né? Explicar para um mackenzista o que é ser mackenzista é absolutamente desnecessário. Explicar para um não mackenzista o que é ser mackenzista é absolutamente impossível, tá? Com isso eu agradeço. E digo para vocês, contem comigo para aquilo que precisarem, nas aulas, nas pesquisas e etc. E sejam advogados plenos, sabendo do que gostam e integrais, tá bom? Uma alegria estar essa noite com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, professor. Agora eu passo a palavra a Michele Assato. Boa noite. Boa noite a todos.
Em primeiro lugar, aqui, muito obrigada, em nome da Verônica, pelo convite. Depois eu também conto a minha historinha, ao Gustavo, aos grandes professores que estão aqui, né? O professor Carlos Zimmermann, o professor Edson, a professora Patrícia, Diva, professora Ana, que é minha companheira aí de pesquisa e de amor pelo Mackenzie. E muito obrigada aí pela presença nessa sexta-feira, com essa garoinha, uma vontade de dormir, né? Então, para os fortes que resistem, eu pedi para ficar por último, porque eu trouxe um livro para depois, né, sortear aí para quem conseguir permanecer. Então, vamos lá. Quando a Verônica também recebeu o convite bem perto da professora Ana, a gente estava junto, inclusive, e eu também falei, mas assim, eu vou falar sobre os desafios da advocacia, eu não advogo e nunca advoguei, né? Por que eu nunca advoguei? Na verdade, eu fiz muitos planos, eu sou filha de comerciantes, então eu entrei na faculdade já com o objetivo de passar no concurso, ter estabilidade, e assim eu fui caminhando, também era apaixonada durante a graduação pelo direito penal. Acho que também muitas das influências aí dos meus professores, fui aluno da professora Lia, do Jorge Miguel, que eram apaixonados aí pelo direito penal. Então, desde criança eu falava que eu queria fazer direito, não tenho ninguém do direito na minha família, mas eu lembro que desde pequena eu falava, né, quando os adultos chegam e perguntam o que você quer ser quando crescer? Eu falei assim, eu quero fazer direito, eu quero ser promotora ou juíza, né? Achava aquilo tudo muito chique. E assim eu fui seguindo a vida. Quando chegou na época do vestibular, eu me questionei muito, porque eu falei, será que eu quero mesmo fazer direito? Ou eu encasquetei com essa história, né? Porque às vezes a gente vai no automático, né? As pessoas perguntam, você tem que responder, porque senão elas insistem, né? Mas como assim? Do que você gosta? Eu sabia que eu não era de exatas, e então eu falei, bom, direito. E chegou na época do vestibular, eu falei, meu Deus, e agora? Né? E agora? E parece que é tanta responsabilidade, né? No meu caso, aos 16 anos, escolher aquilo que eu queria fazer para a vida toda. Mas tudo bem, eu falei, agora não dá mais tempo, né? Passei a vida inteira falando que eu queria fazer direito. Se eu chegar agora para minha mãe e falar que eu quero fazer educação artística, ela vai me matar, né? Falei, tá bom, vou fazer direito. E eu me lembro ainda do vestibular, né? No vestibular da FUVEST, eu achava que eu tinha que entrar na FUVEST, que eu tinha que passar no vestibular da FUVEST, porque eu era boa aluna, eu sempre estudei muito, então era minha obrigação passar no vestibular da FUVEST. Sabe o que aconteceu no vestibular da FUVEST? Bom, à noite do vestibular, eu não dormi, né? Não conseguia dormir de tanta ansiedade. Aí eu me lembro que na nossa época, não sei, né, de vocês, mas na minha época, pelo menos, tá vendo? Estou ficando velha também, né? Na minha época, o vestibular tinha 2 dias de prova, então, no primeiro dia de prova, que era o dia que caía a física, que era, né, a minha fraqueza, o meu calcanhar de Aquiles, eu não dormi de tanta ansiedade. A prova era depois do almoço, eu lembro que minha mãe fez macarrão, porque era bom comer carboidrato, né, quem vai ficar muito tempo fazendo prova. Minha mãe fez macarrão, eu mal consegui comer. Cheguei na prova, abri a prova física. Gente, começou a me dar uma crise de pânico. Pânico. E tinha uma história, assim, naquela época, que você não podia sair na primeira hora da prova, né? Então, você não podia ir no banheiro, você não podia fazer nada, você tinha que ficar lá na primeira hora da prova. E aquilo começou a me dar uma crise de ansiedade. Eu cheguei para a fiscal e falei assim, eu preciso ir no banheiro. Ela falou, mas não pode. Eu falei, mas eu vou vomitar aqui, né? E daí ela viu a minha cara de pânico. Eu fui para o banheiro, vomitei, fiquei uns 10 minutos vomitando. E voltei. Obviamente, não preciso dizer, né, que eu não passei na FUVEST, né, mesmo porque fiquei por um ponto para ir para a segunda fase. Achei que eu ia morrer, que meu mundo tinha acabado, né. Sofri. Quando eu saí da prova aquele dia, eu não mexi o pescoço. Eu lembro que eu saí de lá direto para o médico tomar uma injeção de relaxante muscular. E, assim, depois daquele dia, eu digo, né, foi um dos piores dias da minha vida, mas depois daquele dia eu prometi para mim mesma, falei, nunca mais uma coisa vai me abalar desse jeito. Porque eu podia ter feito melhor. E eu falei, nunca mais. E daí, quando a professora Patrícia estava falando, né, mas no decorrer da vida, assim, no decorrer da profissão, não sente medo? Às vezes a gente sente sim, mas eu falo, vai com medo mesmo, não é? Vai, horas. E agora, eu vou sair daqui correndo? Não. Né?
E assim, na faculdade, eu tinha tudo planejado, né? Então, passei no Mackenzie, não me arrependi. E hoje, olhando para trás, né, vejo que foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu acho que a gente tem tantos caminhos e, na hora, a gente não consegue julgar, né, bem. Talvez, se eu tivesse passado na FUVEST, tivesse feito o USP, eu não teria seguido os caminhos que eu segui, né? E talvez não estivesse aqui, não tivesse me apaixonado pelo Mackenzie, pelos tijolinhos, né? E minha vida tivesse sido diferente. Mas o direito penal foi só um amor, assim, que não subiu muito a serra, né? Logo passou. Eu, enquanto estava ainda na faculdade, por isso eu digo que eu nunca advoguei, eu prestei um concurso, porque eu queria tal estabilidade, prestei um concurso que ainda era de nível médio, e comecei a trabalhar no judiciário, eu trabalho desde o 2º ano no judiciário. Depois que eu me formei, eu ainda queria prestar concurso, e enquanto estava estudando para o concurso, prestei outros de nível superior. Hoje eu tenho um cargo de nível superior que é incompatível com o exercício da advocacia, então, por isso que eu não advogo e não advoguei. Mas não é sobre ele que eu quero falar, porque, na verdade, a paixão pela docência, né, ela foi vindo aos poucos. E daí foi de fato, um amor maduro, né, algo que eu pensei muito e que eu me dediquei muito para chegar até aqui. E hoje eu digo, repito sempre em sala de aula, que eu tenho muito orgulho de fazer parte do corpo de professores, de poder compartilhar, né, com os meus professores, a sala dos professores, né, de saber que eu compartilho turmas com professores que foram meus professores, né, o quanto eu aprendi com eles. E saber que hoje, né, nós fazemos processos seletivos de contratação de professores e a gente tem muita gente querendo estar aqui, né, querendo estar no nosso lugar. Então, eu participei dos últimos 2 processos seletivos, né, para contratação de professor, e a gente tem uma média aí de 40 a 45 pessoas por vaga, né, e gente boa, muito boa. Né? O currículo, a gente passa dias olhando o currículo, e às vezes é difícil até separar, né? Fazer aquela primeira limpa, porque não dá para entrevistar 250, 300 pessoas, como nós já tivemos, né? Uma semana intensa. Então, eu sinto muito orgulho, né, de estar aqui, de poder trabalhar nessa instituição, que é a minha casa. Então, eu falo muito que eu trabalho muito, eu luto muito, e eu tenho companheiros maravilhosos para isso, para fazer com que a nossa escola seja uma escola de direito tão reconhecida como tantas outras, né? Que outras pessoas não precisem ficar, né, passando mal na FUVEST, porque acham que passar na USP é mesmo, né, uma grande vitória. E, é claro, todo mundo tem seu mérito, tem seus desejos, e eu acho que a gente tem que ir atrás deles mesmo, né? Mas a nossa universidade, ela é maravilhosa. Vocês têm aqui, e eu sempre digo isso também, à disposição de vocês, muito e muito. Eu estou aqui desde 96, quando eu passei no vestibular, e quase não saí, né? Porque depois veio a especialização, mestrado, doutorado. Então, eu digo, mais de metade da minha vida eu dediquei ao Mackenzie, né? E eu vi o quanto a gente evoluiu, né? E cada vez melhor. Em tempos que vocês acompanham, se não conhecem, outros alunos acompanham aí os noticiários, em tempo que o ensino superior está cada vez mais problemático, né? Nós vemos grandes instituições aí sendo despedaçadas. E aqui a gente sente que, né, a gente cresce a cada dia, novos projetos, né, novas pesquisas e tudo mais. Então, sim, né, a gente tem que tentar planejar, seguir os nossos sonhos, os nossos amores, né? Mas, como já diz Maria Gadu, né, o que for para ser, vigora, né? Deixe estar, que o que for para ser, vigora. Então, hoje, o que eu digo para vocês em relação à carreira jurídica, a pesquisa, ela traz um universo maravilhoso. Né? Como a professora Ana disse, quem pesquisa é um profissional melhor, né? É uma pessoa melhor, e é verdade. Né? E desenvolve em vocês um espírito crítico que é maravilhoso. Na minha graduação, a gente não tinha grupo de estudo, grupo de pesquisa, né? Nada disso, iniciação científica, fazíamos o TCC, eu fiz o TCC, mas era uma coisa
assim, meio jogada, chegava lá no último ano, tem que fazer o TCC, você ia, fazia qualquer coisa. Até recentemente eu achei meu TCC e falei, ainda bem que ninguém viu isso, que vergonha, né? E assim seguia. Hoje, não à toa, eu sei que muitos de vocês reclamam, né? Cumprir horas, não sei o quê, mas esse é o diferencial. A gente quer que, de fato, vocês se dediquem. E, gente, quem sabe, quem já cumpriu, 50 horas é pouquinho. Né? É pouquinho. Se dediquem, pelo menos, esse pouquinho para experimentar. Né? E saber quanto assim, do mundo novo, né, pode ser aberto para vocês. E para poder aí construir coisas novas, ter ideias novas, o pessoal pesquisando, estudando, que essas ideias novas surgem. Né? E poder fazer diferente. Né? O que eu sempre digo, pensem lá e resgatem dentro do coraçãozinho de vocês o porquê o direito. E tem as coisas mais maravilhosas lá dentro, não é? Porque quem escolhe fazer direito é a pessoa que gosta de gente, que sabe que pode resolver problemas e que, mais do que isso, sabe que pode mudar o mundo, que tem uma porção de coisas aí que a gente não concorda, não é? O pesquisador é esse angustiado. O que está ruim? O que eu não concordo? O que podia ser diferente? Né? E acreditem nesse potencial de vocês. Né? Ontem mesmo foi a entrega do prêmio TCC. Eu fiquei duplamente feliz, porque a minha orientanda ganhou o primeiro lugar, né, do segundo semestre de 2017. E o mérito, na verdade, é todo dela, porque é uma aluna maravilhosa que estava se dedicando à pesquisa na linha da criança e do adolescente já há algum tempo. Ela foi estagiária do Instituto Alana, enfim, já é uma coisa que está dentro dela. O trabalho é maravilhoso, ela falou dos youtubers mirins, né, que é uma temática super diferenciada também. E eu estava entregando o prêmio, que é uma delícia, o dia que vocês tiverem a oportunidade, né, assistam a cerimônia, porque vem vô, vó, tia, né, para esse coroamento aí do mérito do trabalho que vocês desenvolvem. Né. E eu estava entregando o prêmio e eu falava para eles, não sei se vocês conhecem, tem uma crônica antiga, muito conhecida, do Rubem Alves, que fala da questão da pipoca e do piruá. Né. O piruá é o milho que não estourou. É aquele que não se fez tocar pelo poder do fogo. Porque o que é a pipoca? É um milho que, diante do fogo, e o fogo é a nossa vida, situações que estão nos testando a cada vez, né? Se transformou na pipoca, que é algo muito mais delicado, muito mais bonito que um milho, né, sem estourar. Mas tem gente que não se deixa tocar e que vira piruá. Qual é o destino do piruá? O lixo. Né? O lixo. Então, assim, a gente escuta muito, olha, mas o curso de Direito, tem muita gente, o tempo inteiro, um monte de gente se formando. É verdade? É verdade. Né? Temos mais de 1000 cursos de Direito aí pelo país. É verdade. Aqui mesmo no Mackenzie, né, a gente vê o crescente número de alunos. Né? Na minha época, e acho que da professora Ana também, nós tínhamos... nós foram 3, na minha eram 2 de manhã, 2 de noite, só. Hoje nós temos 5 de manhã e mais 4 à noite, né? Pensem o que é isso só no Mackenzie de gente saindo todo semestre. Então, mesmo o universo do TCC, né? Ontem nós temos 500 trabalhos de conclusão de curso por semestre. Então, é um universo muito louco, né? Então, tem muita gente? Tem sim. Mas... será que não tem muita gente aí que também não se deixou tocar? Que não se deixou transformar? E tanto é assim, gente, que tristes estatísticas mostram que mais de 70% dos bacharéis em Direito não trabalham com nada relacionado ao direito. E eu fico pensando, né, quem está mais adiantado aí no curso vai concordar comigo. Quantas noites sem dormir, quantas provas, quantos fichamentos, quanta leitura, hora de pesquisa, hora de extensão, TCC, né? Quantos namorados ficam pelo caminho, quantas brigas com o pai, com a mãe, com a amiga que diz que você não tem mais tempo para nada, que você está mentindo que você vai estudar, não é verdade? E aí, para quê? Para nada. Ah, não. Eu sou uma pessoa persistente. Eu lembro que eu já fiquei 24 horas tentando fazer um exercício, né? Então, por que eu desistiria daquilo que eu escolhi para a minha vida? Jamais. E a carreira
de professora me traz muitas e muitas alegrias. Primeiro, que é uma forma de nos manter jovens, né? Então, eu estou sempre super atualizada, né? Foram os meus alunos que me apresentaram o Gangnam Style, foi também o Despacito e várias expressões, né? Que provavelmente eu não saberia se não estivesse aqui, né? Então, é muito bom estar com vocês. A energia da juventude é muito boa. Mesmo eu costumo dar aula às 7h30 da manhã, né? Todas as minhas turmas começam às 7h30 da manhã. Então, às vezes, eu entro na sala, está todo mundo assim, ó, dormindo em cima da cadeira, luz apagada, mas rapidinho, né? Todo mundo acorda, às vezes, não assim, né? Tão rapidinho. Mas acordam e essa energia é muito boa. E saber que a gente pode renovar e renascer o tempo inteiro em cada um de vocês, né? Com as nossas ideias. Eu e a professora Ana temos aqui um grupo de criança e adolescente. Na verdade, ela que me levou para esse bom caminho. Minha natureza, assim, eu sou professora de Direito Constitucional, eu já estudava há muito tempo Direito Educacional. Mas aí eu conheci a Ana e a gente resolveu unir aí os nossos interesses. E hoje estou tão apaixonada pelo direito da criança e do adolescente quanto ela, se é que isso é possível. E assim, a cada vez a gente percebe, né, o quanto que vocês podem fazer e o quanto a gente acredita nesse potencial de vocês. Então, a gente sempre renova as esperanças. Estamos, inclusive, aí com o edital aberto, né, de seleção para os novos integrantes do grupo. Quando a gente percebe que a peteca começa a cair, né, vamos pôr gente nova para compartilhar com a gente aquilo que a gente acredita. Então, a gente trabalha duro a semana inteira, né? Tem uma carga aí grande também de atividades durante toda a semana, mas a gente vem feliz da vida no sábado, né, para discutir aqui os direitos da criança e do adolescente. Quando não é grupo, é oficina, né, conversar com o aluno, e isso faz muito bem. Eu espero que vocês possam, então, encontrar em vocês essa chama, né, essa vontade. Dizem que quem encontra, né, um grande amor não trabalha nunca mais, né, se a gente encontra essa paixão. E eu digo que foi essa paixão, né, que fez retomar o direito que eu acreditava e que eu fui buscar na faculdade, né? E eu acredito muito, então, na nossa escola de Direito, acredito em vocês, e eu acho que daqui para frente é cada vez mais sucesso. E só para terminar, né, a professora Patrícia começou dizendo sobre as dificuldades de ser mulher dentro do mundo tão masculino. A gente sente isso todo dia, né? Até hoje, quando alguém me pergunta, o que você faz? Eu falo que eu sou professora, geralmente vem assim, de criancinha, né? Falei, não, as minhas criancinhas são mais crescidinhas, porque parece que ser professora de ensino superior, e quando eu falo, então, direito, né, ou direito constitucional, vem um olho, assim, né, como, nossa, não parece, é mesmo, né? Então, a gente escuta. Eu já fui também a única mulher dentro do núcleo docente estruturante, né? Daí eu falei para o professor Felipe, tá dando, vamos dar uma equilibrada aqui, né? Já fui a única mulher em muitas das reuniões, né, para discutir muitas coisas. Sou de um tempo que diretor, coordenador, né, todos homens, né, mas tive mulheres maravilhosas aí que abriram outros caminhos, né? A professora Ana também já passou pelo TCC. Então, sigam seus sonhos, sejam felizes, porque eu acho que tem muitas e muitas possibilidades, tá bom? Vocês conhecem o Kahoot? Quem já jogou Kahoot? Não? Já? Então, tá bom. Eu trouxe aqui Para ganhar o livro, vocês vão ter que responder algumas perguntinhas no Kahoot. O Kahoot é uma plataforma eletrônica de jogos online. Então, eu vou pedir para quem estiver com celular e na internet, procurar no Google o site Kahoot, é KAHOOT.it. Eu vou gerar um PIN aqui, que vocês vão procurar, e nós vamos jogar juntos. Pode jogar, professora Ana. Vou gerar o PIN.
Coloquem um nome que a gente identifique depois, né? Nickname. Olá. Gente, para quem nunca jogou, ganha quem responder certo e mais rápido, tá? É porque não tem o Betioli mais. Não é o bar. Vamos ver quem é o grande vencedor? Nossa, que até Parabéns, Juan.
Então, gente, muito obrigada. Parabéns para o Juan. Então, gente, só para finalizar, eu gostaria, de, em nome do Centro Acadêmico, agradecer os convidados, os professores, agradecer os alunos que participaram e agradecer à faculdade por esse evento aí de 65 anos da faculdade. E é isso. Muito obrigada.